Hoje nós iniciamos um novo ano, não um ano civil, mas um ano litúrgico, com o primeiro domingo do Advento. Assim a Igreja nos convida todos os anos aos ciclos litúrgicos. Começamos sempre com a festa da preparação para a encarnação do Verbo, o Advento, e encerramos sempre na festa proclamando Cristo como Rei do Universo. O Advento, ele, para nós, é um tempo de profunda reflexão, é um tempo de recolhimento, um tempo de oração. E nós sabemos que vivemos os momentos do Advento, primeiro, como o Advento de Jesus que se encarnou, fez parte da nossa história, tornou-se um de nós. Esse Advento de Deus presente na história, nós vamos começar a recordar dele a partir do dia 16 de dezembro. Todas as nossas reflexões, todas as leituras do Evangelho vão nos recordar a preparação para a vinda de Jesus, que o Verbo se fez carne e veio habitar no meio de nós. Nós, a partir deste domingo, começamos a recordar o Advento escatológico, os fins dos tempos, nos preparando para o encontro definitivo com o Senhor. Por isso, a liturgia sempre vai nos levar para os discursos escatológicos, os discursos de Jesus falando sobre a sua vinda, e ao mesmo tempo as profecias, como lemos no dia de hoje, do Antigo Testamento, falando de tudo se cumprindo a partir do Messias, do Salvador, o surgimento de um novo céu, de uma nova terra. E é isso que nós estamos aguardando e proclamamos em cada celebração eucarística. Mas entre esses dois adventos, nós celebramos o advento intermediário. Todas as vezes que nós nos reunimos para celebrarmos a Eucaristia, Jesus vem a nós. Jesus vem a nós na sua palavra, na comunidade reunida, no pão partilhado, na celebração eucarística, na celebração dos sacramentos. Jesus está presente em nós. Por isso, a cada momento nós celebramos esse advento intermediário, quando nós nos reunimos. Hoje ouvimos o Evangelho de Mateus, faremos uma leitura cursiva do Evangelho de Mateus, não na ordem da qual ele foi escrita, mas de acordo com o tempo litúrgico. E Jesus, ele faz uma advertência aos seus discípulos, justamente sobre a sua vinda escatológica. Ele utiliza-se de uma imagem do Antigo Testamento, assim como nos dias de Noé. Nada demais. As pessoas estavam ali comendo, bebendo, casando, mas não foram capazes de perceber o tempo que estava acontecendo. Por isso, Jesus compara isso como a nossa vida. Muitas vezes nós vivemos o levantar-se, o trabalhar,
mas esquecemos de dar um sentido. Para que nós estamos realizando tudo isso? Qual é o sentido mais profundo da qual nós vivemos a nossa vida? Porque não consiste somente em comer, beber ou viver a normalidade da vida. É preciso abrir os olhos e perceber que existe um sentido muito maior do que isso. Assim como no tempo de Noé, eles não perceberam que algo iria acontecer ou que Deus iria mandar as águas purificadoras do dilúvio. Por isso, nós somos convidados na nossa vida cotidiana, no momento em que nós estamos vivendo nada demais, mas nos reunindo para nos alimentar, para trabalhar, ou para construir os nossos lares, os nossos laços familiares, nós temos que prestar bem atenção que o Senhor está presente nesse cotidiano da nossa vida. Jesus também, Ele diz, nada perceberam. Às vezes nada nós percebemos. Assim como Ele coloca que 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e outro será tirado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será tirada. Portanto, ficai atentos. Naquilo que nós realizamos é preciso tomar a consciência, dar o sentido. Por que nós estamos fazendo tudo isso? O que é que move o nosso levantar e o nosso realizar alguma coisa? E se nós descobrirmos que o sentido último e tomamos consciência que tudo isso pertence a Deus, nós estaremos sempre nessa atitude de estarmos despertos, estaremos sempre na atitude da vigilância, para percebermos que tudo que realizamos e que tudo que nós fazemos, aí está a presença também de Deus. Desde as coisas mais simples, desde os gestos mais simples, naquilo que é o cotidiano, naquilo que é o diário da nossa vida. E Jesus, Ele compara a sua vinda como um ladrão. Ele diz, compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Difícil a gente compreender Jesus como aquele ladrão que chega de uma forma inesperada. Mas Jesus, quando vem, não é para nos roubar nada, não é para nos tirar nada. Pelo contrário, é para nos dar o tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Não é como o ladrão que nos tira e nos rouba, mas é o ladrão que nos dá, e Ele nos dá a sua vida, Ele nos dá a convivência com o Pai, Ele nos dá o reino, Ele sempre nos oferece alguma coisa. Mas é necessário, nesse tempo do Advento, que a gente esteja vigilantes, porque essa é a grande atitude do tempo do Advento, e ao mesmo tempo da preparação. A vigilância e a preparação, porque o Senhor, Ele vem a nós em todos os momentos. E há algo tão magnífico, palavras tão confortadoras e fantásticas, que nós ouvimos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nos convidando a despertar do sono que às vezes estamos vivendo. Mais uma imagem utilizada nesse tempo do Advento. O sono nos rouba a consciência e o domínio de nós mesmos. E o apóstolo Paulo, ele faz um grande convite a cada um de nós, e um convite a todos nós que seguimos a Jesus Cristo, a nos despojar
das vestes e das obras das trevas, daquilo que é escuridão na nossa vida. E ele utiliza-se de uma imagem também muito linda, que é nos revestir. O cristão é aquele que se reveste, e ele se reveste do próprio Jesus Cristo. Por isso a imagem do apóstolo Paulo hoje, ele diz: pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Nós somos convidados a descobrir que um dia nos deu Deus uma veste, a veste da graça, a veste da sua presença entre nós. E que às vezes no caminhar da vida nós somos tão endurecidos e perdemos esta veste da graça pelo nosso pecado. E o nosso pecado é quando nós rompemos as nossas relações básicas. Somos convidados para com Deus, através de Jesus Cristo, nos sentirmos filhos. Para com as coisas, nós somos convidados a sermos senhores. Por isso que Deus nos convidou a nomearmos todas as coisas. E para com o outro, um sentimento de fraternidade. Quando nós vestimos as vestes das trevas, nós invertemos a ordem de tudo isso. Nós tornamos as coisas nossos senhores, nós coisificamos os seres humanos, as pessoas, os nossos irmãos, invertemos essa ordem da qual Deus deu para nós. Por isso hoje somos convidados, nesse tempo, nesse dia, a pensarmos: sim, é hora de tirarmos as roupas das trevas, do pecado, e nos revestirmos da roupa nova, a roupa do Cristo, a roupa de Jesus, que foi nos dada no dia do nosso batismo. Por isso, nós somos convidados a olharmos para com Deus, somos filhos, para com os outros, nós somos irmãos, e para com as coisas, nós somos senhores. Isso é revestir-se da obra de Jesus Cristo, colocando tudo aquilo que Deus chamou em seu devido lugar. Que esse tempo, que é um tempo de recolhimento, é um tempo de vigília, é um tempo de preparação, ele desperte em nós a consciência de que o Senhor vem a nós a cada momento, nas coisas mais simples, mais cotidianas, naquilo que nós realizamos, o Senhor está ali presente. Fechemos um pouquinho os nossos olhos e vamos agradecer pelo advento, pela vinda do Senhor na história. Aguardamos a vinda do Senhor nos fins dos tempos e, ao mesmo tempo, esse advento intermediário, o Senhor que vem a nós a cada momento.